Noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje eu Boa vim noite. aqui, boa noite. Hoje eu vim aqui trazer um pouquinho de um depoimento de uma médica que hoje mora em Israel. Ela fez os 5 anos de medicina, 5 ou 6, né? Está fazendo Seis. 7. Seis. 6, né? 6. Olha, eu tô. Tereza, vai me ajudando aí. E hoje ela faz lá o 7º ano, né? E ela chega lá em Israel, ela é amiga do meu filho, que também está se formando agora em medicina, e ela chega em Israel e a guerra acontece, eclode, né? Então eu vou passar para vocês, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou passar o vídeo dela, eu fiz um pequeno texto falando um pouco da minha percepção sobre o que ela fala, né, sobre o depoimento, e logo depois eu vou passar umas imagens para a gente fazer uma relação aí um pouco entre a psicanálise e a arte. O nome dela é Ilana e ela vai falar um pouquinho aí. Alexandre, você pode mandar para a gente depoimento? Ela não pôde vir porque agora lá em Israel são 3 horas da manhã, né? Então ela carinhosamente me mandou esse vídeo aí, né? Podemos Você ver? chegou a falar com ela de novo ou não? Cheguei, falei até hoje com ela. Ah, bacana, E ela bacana. ficou super feliz, falou: ai, manda o vídeo depois, eu quero ver. Só que eu não tive tempo de encaminhar para ela o Zoom para que ela pudesse passar para os familiares e tudo, né? Mas tudo bem, vai. Depois ela passa. Vamos lá? Aparece a imagem do YouTube? Parece. É melhor a gente tirar a nossa, não é isso? Não precisa. Não? É porque tem pouca gente. Uhum. Oi, gente. Meu nome é Ilana, eu sou judia e atualmente eu tô morando em Israel. Eu vim contar um pouquinho da minha experiência, enfim, do porquê eu vim morar aqui e agora com tudo que tá acontecendo, como tá sendo isso tudo pra mim e enfim, pra sociedade israelense no geral. Um pouco, né, do que eu tenho visto e vivenciado. E é isso. Primeiro eu queria começar agradecendo principalmente a Cláudia Master. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu lado, sobre a vivência daqui de dentro e as pessoas poderem entender um pouco melhor o que acontece, que é muito, muito, muito complexo. Muito mais do que aparece. Enfim, eu estudei medicina na Sousa Marques e 6 anos, né? E aqui, medicina são 7 anos. Então, eu tô fazendo o 7º ano, que é um meio termo pré-residência, né? Que é a especialização médica, e o estudante, né? Um meio termo, assim. E eu comecei tem um mês. Então, é isso. Por enquanto, é isso que eu tô fazendo. Eu tô morando em Ramat Gan, que é uma cidade perto de Tel Aviv, muito perto. Como se fosse... Aqui as cidades são tão pequenas que é como se fosse bairros pra gente. Brasileiro que tá acostumado com cidades enormes, enfim, né? Nosso país é gigante. E aqui é muito pequeno. Então, mas, enfim, é essa cidade. E eu tô trabalhando no hospital chamado Shiba Tel Shomer, que é o maior hospital em Israel. E é muito grande. É o 10º hospital do mundo. É bem legal lá. Então, eu tô vendo também muita coisa. Tá tendo muita movimentação com tudo que tá acontecendo. Né? Mas como eu vim parar aqui? Primeiro, eu nunca fiz isso. Então, enfim, tô aqui falando, o que saiu. Como eu vim parar em Israel, né? Eu tenho que voltar um pouquinho antes de chegar no agora. Eu venho de uma família judia, meu pai e minha mãe são judeus. Estudei em escola judaica minha vida inteira. Tive essa criação judaica muito forte na minha casa, por mais que a gente não fosse religioso, ortodoxo, a cultura judaica e todos os costumes, assim, de uma forma geral, sempre foram muito importantes. Nem sempre fazer, mas conhecer, ter o conhecimento sobre aquilo
E a identidade judaica foi uma coisa construída durante a minha vida. Eu participei de movimentos juvenis, que são, enfim, encontros aos sábados de jovens judeus. Ajudei na comunidade a minha vida toda. E então eu tive essa construção ao longo da minha vida. E quando eu fui para a faculdade, acabou que eu me afastei um pouco. Na verdade, pulei uma parte. Quando eu fui para a faculdade, eu me afastei um pouco. E no meio não, assim, um ano da faculdade, depois do primeiro ano da faculdade, eu trunquei, morei um ano aqui em Israel, fiz um programa que, enfim, tem a ver com esse movimento juvenil que eu participei quando eu era mais nova, né, com 18 anos, 19, eu morei um ano aqui. E eu voltei pro Brasil, vou falar a verdade, não quero ver mais Israel na frente. Assim, amo Israel, mas nunca moraria lá. E se passaram 4 anos, enfim, medicina é enorme, né? São 6 anos estudando, então passaram os anos, morar fora sempre foi uma coisa que... Morar fora do Brasil sempre foi uma coisa que me despertou interesse, por mais que eu gostasse muito do Rio, sempre fui muito feliz, adorava tanto a vida social, minha vida social era ótima, de amigos, família e tudo, mas não sei, eu sempre tive essa vontade de sair mesmo, uma coisa minha. E aí, na pandemia, eu tive um estalo na minha cabeça. Durante a faculdade, eu cheguei a fazer alguns programas para cá, para Israel, e muitos amigos meus vieram morar aqui também, então eu comecei a ver um pouco da vida mais aqui do dia a dia, e não só do programa que eu tinha visto com 18 anos. E aí começou a me despertar um interesse maior por Israel, da vida real daqui. Meus amigos, eu tenho alguns que serviram o exército, ou fizeram trabalhos sociais aqui fortes. Então, aos poucos eu fui vendo um pouco mais daqui, e na pandemia eu decidi vir pra cá. Assim, né, fazer as provas de revalidação de diploma. Então eu fiquei 2 anos, no final vai ter sentido, porque eu tô falando isso. Eu fiquei 2 anos estudando para as provas daqui. Foram provas muito difíceis para mim, enfim, e passei. E eu me formei no final do ano passado, em dezembro do ano passado. E tava tudo decidido que eu ia vir em março, tudo certo. E vim, né? Muito animada com aquele meu sonho que eu tinha construído naqueles anos, naqueles meses, todo o esforço que eu tinha colocado. Fiquei esses 6 primeiros meses, antes de eu começar o trabalho que eu tô agora, fazendo um curso de hebraico, que o governo oferece. Eu fiz voltado para hebraico médico, enfim, não importa isso. E, enfim, comecei o meu tão sonhado estágio, que é o que eu tô fazendo agora. Voltei para a área médica, finalmente. E eu tava muito feliz, né? Então, assim, foi uma construção de todo esse tempo e todo um esforço. E eu comecei, e eu tava muito animada. E deu uma semana, estourou a guerra. E aí... estourou a guerra. Eu tava no meio do plantão, no final do plantão. Meu primeiro plantão. Eram 6h30 da manhã. Eu tava, enfim, vendo os pacientes. E começou a tocar sirene. E ninguém entendeu nada. Todo mundo se olhou. Porque, assim, aqui é uma coisa... Assim, no centro do país, eu tô no centro do país, não é tão comum tocar sirene. Mas no sul, relativamente comum, sirene de míssil, né? Pra quem não sabe, aqui em Israel a gente tem uma tecnologia que quando quando tem algum conflito, ou até sem conflito, quase todo dia, enfim, todo mês, jogam mísseis, né? Do sul, de Gaza, ou enfim, dos países ao redor.
que tem conflito com Israel. A gente tem uma tecnologia que é o domo de ferro, né, que fala, que ele estoura os mísseis no ar. Então, dependendo de onde você está em Israel, você pode ter de 15 segundos a 1 minuto e meio, 2, para você. Ele toca uma sirene no lugar que você está. Ele te avisa, ó, daqui a 15 segundos, 1 minuto, dependendo de onde você tá, vai cair, pode ser que tenha risco de cair um míssil no ar. Mas na maioria das vezes o míssil não cai e estoura no ar, enfim. E aí você pode correr para algum abrigo, um bunker e tal. Enfim, e aí tocou a sirene e ninguém entendeu nada. Ok, às 6h30 tocou. Meio-dia tocou de novo. E aí começou todo o terror. E aí começou a se saber que, mais do que os mísseis que, mal ou bem, estamos acostumados, também tinha acontecido o pior ataque terrorista da história de Israel, que foi o ataque da festa. E aí começou o pesadelo. Enfim, eu tenho muitos amigos que estão aqui. Eu vim pra cá com 2 amigos de infância e ainda tenho muitos que estão. E a gente começou a se falar, mandar mensagem, e brasileiros, né? E, meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente conhecia muita gente que estava na festa, tanto brasileiros quanto israelenses e amigos de amigo, e as notícias começam a sair. Enfim, e começa a tristeza e o desespero. Nesse momento, eu não vou ser hipócrita. Eu fiquei com muito medo e eu realmente não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia. Tava todo mundo... Cara, pode ser que comece a Terceira Guerra Mundial. Entraram 2.000 terroristas em Israel, dentro do território israelense. Entraram na casa das pessoas, mataram as pessoas. Será que agora eles ainda estão aqui? E o exército ainda não tinha reagido. Enfim, foi um momento de muita tensão. E eu vi aquele sonho, todo aquele tempo se partindo. Enfim, foi realmente, assim, um momento muito desesperador. E aí, aos poucos, os meus amigos, que poderiam trabalhar de home office, ou que poderiam pedir férias, foram começando a tentar sair do país. Isso foi me desesperando mais. Porque assim, eu não tinha escolha. Foi aquilo que eu sempre sonhei. Era ou vai ou larga. Tipo, eu não tinha como largar meu emprego. Se eu largo meu emprego, eu perco ele. Não tem como mais. E eu sou, médico, não tem como trabalhar de home office, né? E nem como pedir férias, tendo acabado de começar. E, enfim, então foi um momento muito crítico, muito difícil, e vários amigos meus saíram do país, quase todos, e as notícias foram saindo, e as pessoas jovens foram morrendo, e você via as ruas vazias, as pessoas tristes, o ar pesado. Foi um momento horrível, eu não sei nem explicar, e sirene que não parava de tocar, meu corpo tremia, eu chorava, enfim. Eu acabei me saindo, né, eu moro sozinha, na verdade eu moro com outras pessoas que eu não conheço no apartamento, divido o apartamento com outras pessoas, todo mundo saiu do apartamento, então eu tava sozinha. Então eu vim morar na casa de uma amiga israelense, perto da minha casa, e eu tô aqui até hoje, eu tô 1 mês aqui, não voltei pra casa, porque não me sinto segura de ficar sozinha. E é isso, e aos poucos eu fui engatando no trabalho, e trabalhando, e me sentindo útil de alguma forma, ajudando a sociedade de alguma maneira. E eu conversei muito com a minha mãe é uma grande parceira, assim, e ela foi uma das minhas forças, sabe? Porque eu via muitas famílias, que eu não julgo, pedindo para os meus amigos e para as pessoas daqui, pelo amor de Deus, volta, sai daí, não sei o quê. E minha mãe falou, cara, filha, foi uma decisão sua. Assim, por um lado é uma oportunidade de você conseguir
dá um pouco por esse país também, porque assim, todo mundo aqui é obrigado a servir o exército, tanto homens e mulheres. E ela falou, cara, você não fez exército, você não doou dessa forma. Então agora, tipo, aproveita, né, essa oportunidade e tenta se doar de algum jeito. E se você não conseguir, aí se você sentir que realmente você não consegue sustentar, a gente tenta pensar, né, de algum outro jeito. Isso também, né, é um ser humano. Mas enfim, isso foi a minha força. E assim, eu vou falar, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu realmente vi a força da sociedade israelense, assim. Óbvio, eu não tô falando que aqui é perfeito, óbvio que existem preconceitos, óbvio que existem imperfeições, mas existe uma coisa do povo judeu que, como a gente foi tão perseguido por tantos anos, a gente tem uma questão de ajuda muito forte. Então, o hospital é enorme, esse hospital, tipo, sei lá, tem quilômetros e quilômetros e prédios, é como se fosse tipo um campus do UFRJ, por exemplo. É assim. Então tem muita coisa acontecendo. Então, assim, são estacionamentos que eles transformaram em UTIs para bebês. Então, é triste, óbvio, mas assim, existe essa preocupação de proteger os seus cidadãos. São músicas que tem nos ambientes, vem voluntários e tocam música para os pacientes, e palhaços, e vêm para fazer, enfim, para animar aquelas pessoas nesse momento de tanto sofrimento. E, enfim, tem várias coisas acontecendo, e doações, e filas para doar sangue. Teve um dia que a gente ligou, porque a gente queria doar sangue, e eles falaram, olha, a gente não tá precisando, só me liga, tipo, liguem de volta daqui a 3 semanas, porque a gente não precisa, assim, os bancos estão muito cheios. Então, assim, isso foi uma coisa muito bonita que eu posso falar, que eu tirei disso tudo, que aqui ajuda ao próximo, enfim, todo mundo aqui meio que tá junto nessa, sabe? Ninguém quer viver isso, sabe? Então, se a gente tem que viver, que a gente viva da forma menos difícil possível, sabe? Que a gente tenha um ou outro para se ajudar. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto aqui muito forte. E é isso que eu tenho visto aqui muito forte. Eu posso falar muito do hospital, porque é o que eu tenho vivido, mas também nas bases dos soldados tiveram... Eu tenho um amigo muito, muito próximo, que estudou comigo na escola e que tá aqui já há 7 anos. Ele serviu o exército numa unidade de elite muito importante e agora ele tá no sul. Enfim, e tem muitos soldados brasileiros, né, brasileiros que vieram para cá e serviram e estão indo tanto como reservistas ou como soldados agora. E tiveram centenas de doações e os soldados recebendo aquelas doações, e tanto capacetes, né, tipo, coisas realmente que eles precisam, como também carne para churrasco, para hambúrguer, tipo, coisas assim, sabe, para transformar um pouco aquele momento, sabe, sair um pouco desse peso. Bom, enfim, acho que é um pouco isso. Tô tentando pensar mais alguma coisa interessante que eu posso falar pra vocês. Bom, outro lado também que eu tenho visto aqui com o exército, como todo mundo serve, as pessoas estudam mais tarde e, consequentemente, todos os residentes, os estagiários como eu, né, esse 7º ano, e quase todo mundo que tá trabalhando no hospital 30 a mais e já tem filho. Então, ver também esses pais muito preocupados, e as escolas todas fecharam nesse período, agora elas estão começando a reabrir, e como lidar com essas crianças, com esses bebês em casa. Então, assim, eu fiz uma amiga agora, né, no estágio israelense, e ela, enfim, estava se virando nos 30 para conseguir um lugar para deixar a filha que seja em bunker, que assim, seja a casa de alguém que tenha bunker. E, enfim, essas crianças sentem, elas sentem. A mãe estava preocupada, ela vê, é uma criança de 2 anos, mas que sente também.
e cabe aos pais tentar diminuir essa pressão neles, né? Também é muito difícil, mas acho que é isso. A mensagem que eu quero passar é essa, de que aqui realmente está num momento delicado, é uma preocupação constante, mas que o que eu vejo, o que eu sinto é que as pessoas ao redor, elas tentam fazer muito pelo próximo também, e lembrar muito tanto dos soldados que estão lá para defender a gente, tanto das pessoas que foram também raptadas, né? E também assassinadas, mas e também dos que estão aqui agora, hoje, ainda, e que vão continuar. E eu tenho muito orgulho do país que eu vivo. E é isso, eu espero que essa situação passe logo, e que, enfim, a gente consiga paz. Eu acredito nisso e eu não vou parar de acreditar. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, de coração. Gostei de falar um pouco aqui. Se, enfim, quiserem saber mais alguma coisa, estou aberta. Cheguei do hospital, até esse meu uniforme, acabei de chegar. E é isso, tá bom? Tchau, tchau, foi um prazer. Oi, pessoal. Uma graça o depoimento. Né? Uma É graça interessante, né? Bem genuíno, assim, né? Ela traz a vivência dela ali como algo bem dela, né? Então, E acho que é como a importante. fala da mãe foi importante, né? Sim, exatamente. Porque quando eu penso assim, eu acho que eu seria uma mãe que não sei se eu não ia dizer, pelo amor de Deus, Exatamente. Eu fiz um pequeno texto só para pensar um pouco nessa percepção que eu tive do depoimento dela, e aí eu falo um pouco desse sobre o estar de Ilana, né? Botei no verbo do infinitivo, porque eu acho que aí tem uma imposição aí, né? Acontece a guerra, né? E aí eu começo assim, sobre a vivência, sobrevivência ao seu desejo. Ao escutar tão genuíno o depoimento, esse significante se fez presente na voz de Lana. O apelo se fez, sobreviver, sobre o viver. A distribuição geográfica de Israel, onde cidades tão perto uma da outra se confundem com bairros, seria uma tentativa de ampliar um território judaico no tempo e no espaço, ou seja, não é permitido perder nenhum pedaço de terra e esse aproveitamento deve ser muito bem valorizado. Ilana traz em sua naturalidade expressões de sua forma de estar. Ao dizer o que sair, saiu, nos presenteia em sua narrativa com a possibilidade da associação livre em sua experiência. Ilana traz em sua naturalidade expressões de sua forma de estar. Ao dizer, estou repetindo, desculpa, gente. A raiz judaica é flutuante em sua concepção territorial. Mesmo após ter formado o Estado de Israel, ainda se encontra com a persistência em ser uma nação, um lugar de paz, um lugar sem ameaças. Um povo perseguido que se faz atuante na cultura e nas tradições. Ritos de passagens e cultos que se estabelecem para que se possa manter enraizados seus costumes. O que seria essa identidade judaica que ela fala, né? Essa intenção de estabelecer um caráter identitário. Essa concepção se perpetua desde os fins do século XIV, onde o povo hebreu é expulso das terras por não comungar do cristianismo. Será que o povo judeu traz em suas entranhas a identificação com seus ancestrais da perseguição que lhe é dirigida? Que sempre foi. E assim, esse povo, na tentativa de ser reconhecida como tal, se lança através de grupos de jovens e outros movimentos judaicos. Para isso, a comunidade se une. Nessa busca de preservar sua própria condição de povo, de uma nação, insistem fervorosamente. Os kibbutz são exemplos que retratam a resistência das pessoas em sua maior honraria ao nascer judeu.
Nomeação essa que passa como uma espécie de código de conduta entre gerações e mais gerações impregnadas pela discriminação e crueldade. Kibbutz é uma comunidade agrária coletiva israelita, inicialmente utópica, sem uso de meio de produção privativo, uma coletividade comunitária voluntária, baseada nos princípios de sionismo trabalhista, que é a combinação de socialismo e sionismo. Sionismo é aquela resistência, né, dos judeus em se manter no lugar, né? E aí a gente tem, depois pode falar um pouco desse antisionismo, né, que vem aí junto com o antissemitismo, né? Em seu relato, Ilana aponta o atravessamento de outro fato real em sua vida, a pandemia, assim rever a sua posição diante do seu desejo de morar em Israel. Faz um curso de hebraico voltado para a área de medicina e uma semana do seu retorno, a guerra eclode. Fim de plantão, a sirene toca, isso já é comum. Geralmente mais para o sul de Israel, pensa ela. O domo de ferro vai dar conta. Domo de ferro é um tipo de exterminador de mísseis que Israel possui em caso de conflitos. Um sistema de defesa antimíssil que entre 15 segundos e 1 minuto a pessoa pode correr para um bunker é um abrigo subterrâneo. Em Israel existe 1,5 milhão de bunkers. A sirene toca às 6 da manhã e às 12. Terror, pavor. O maior ataque terrorista de todos os tempos. 2.000 terroristas atacam um festival cujo nome, Universo Paralelo, retrata um título sugestivo para o acontecimento. Junto a isso, acontecem assassinatos assistidos pelos familiares, onde um familiar ou mais é morto. Pessoas querem sair dali, fugir para um lugar seguro. As cidades se esvaziam, vão se desfazendo, ruas vagas, sirenes tocando, não há pessoas. No estacionamento do hospital se instalam UTIs para bebês. É possível escutar música para amenizar o sofrimento. Ilana permanece, quer sustentar o seu desejo. Sua mãe apoia, diz que se é isso que ela quer, que fique, declara. Meu trabalho, assim como o de um soldado, eu vou lutar por aquilo que acredito até o fim. E aí eu faço algumas perguntas para a gente pensar aqui juntos, né? O fim seria o da guerra? Será que dois povos originados da mesma terra, primos entre si, não poderiam viver em harmonia? Logo após o seu depoimento, uma postagem de Ilana em rede social me chamou a atenção. Dizia-se o seguinte: pode lamentar a vítima dos dois lados? Deve-se lembrar que existem crianças, idosos, inocentes e pessoas que só querem viver em paz dos dois lados. Me parece estranho. Pode querer a Palestina livre? Deve, só não pode querer ela livre do rio ao mar, pois isso significa a extinção de Israel. E querer a extinção de país e seu povo me parece estranho. A rivalidade dos povos se configura na própria configuração do sujeito de exterminar realmente o outro, no efeito do mais puro poder. Na negação do homem, da morte, os homens se matam. Quando me deparei com a junção de uma explosão do mais puro real e o recurso simbólico utilizado para criar uma imagem de amparo em beleza, pensei que não seria a arte de unir o bem e o mal em um convívio harmônico. E isso pode ser o que Freud nos ensinou. A arte é um destino pulsional imposto pela cultura. E aí, gente, eu trouxe aqui, na realidade, na explosão das bombas, um artista, aliás, acho que uns 3 artistas, eles fazem arte em cima dessas explosões. E isso eu achei muito interessante, porque pensei na nosso ofício como psicanalista, né? Porque o artista, ele recorre ao simbólico, aí, né? Na tentativa de amenizar um pouco o real. Então, eu vou... E é interessante o nome que eles nomeiam essa arte, né? É a arte como dores do conflito. Então, eu pedi a Alexandre para passar aí, depois a gente entra para conversar um pouco sobre o que vocês acharam. Obrigada, gente. Isso são todos artistas palestinos, né? São as explosões de Israel que eles fazem. Tem mais, não tem, Alexandre? Que bacana. Tá dando para ver, gente? Tá. Esse da criança jogada para cima eu acho bem interessante, porque
Isso é uma brincadeira comum, né? Que a gente faz com as crianças. Bárbara. Isso é agora, Cláudia? É? Uhum, isso foi depois tudo lá no conflito mesmo, né? São 3 artistas, eu tinha anotado o nome deles, mas agora eu não vou achar. É, o palestino, ele tem um termo que ele usa que chama somud, que é um termo árabe que fala sobre a resiliência, né? E eu acho que essa questão dessa sensibilidade, né? Porque a gente tem que pensar no sofrimento aí dos civis, né? Isso é uma questão também que fica também para os palestinos, né? Não é só para os judeus, né? Ou seja, a guerra é muito, A muito guerra é cruel. devastadora É, para todos os lados exatamente. envolvidos, né? É devastadora. A guerra ela arranca do sujeito qualquer possibilidade de abrigo, inclusive Sim. abrigo da sua pátria, né? Ela Uhum. acaba com isso. Ela É tem uma. exatamente o desabrigo, né? Aham, aham. É você procurar um abrigo ali para, né, Não tem. tentar ter algum tipo de conforto, né? Quando a sirene toca, né? Gente, aí eu gostaria que vocês falassem um pouco e vamos Eu conversar tinha aí. visto um israelense que fez uma montagem a partir dos explosões no céu do antiaéreo, da coisa Ah, dos eu acho que eu vi, mísseis. dos É, mísseis, eu acho que eu vi também, mas eu não localizei. tinha conversado com você, Cláudia, que a gente chegou a conversar um pouquinho sobre o vídeo, Sim, lembra? E eu sim. tinha falado que, assim, que eu gostei muito do depoimento da Ilana, mas, você me desconcentrou. Desculpa, participação especial. Fecha a porta, por favor. Mas eu achei assim, que é bonito de ver, porque ela é uma jovem médica, cheia de sonhos, né? Uma porção de ideais, e ela se depara. Claro que ela já sabia, como ela mesma disse, que volta e meia Israel sofre um ataque, né? Mas provavelmente na fantasia dela, isso tinha sido colocado completamente de lado. E me pareceu um pouco a interpretação que ela dá, né, que é singela a respeito da capacidade dela de poder contribuir de alguma maneira e tal. Mas eu fiquei pensando assim, qual a correlação que ela estabelece entre a experiência dela como médica, porque ela se formou no Brasil, né? A Uhum, experiência dela que ela não teve aqui como médica, só como estudante nesse país, ela passou a vida inteira nesse país, no Brasil, e essa sim. escolha, né? O que leva um sujeito a escolher um outro país com o qual, de alguma maneira, esse sujeito se identifica para exercer, por exemplo, a medicina, mas poderia ser outra profissão. O que determina, né, esse deslocamento? Porque, se vocês lembram bem no depoimento dela, ela diz assim: eu estava feliz aqui lá no Brasil, né? Uhum, E fui fazer meu intercâmbio, que é isso que eu entendi, aos 18 anos, mas eu tinha decidido que não voltava para lá. Mas alguma coisa a chamou para Israel. E eu acho que tem uma conexão direta com o desejo da mãe, porque ela mesma disse: a minha mãe é parceira e tudo mais. Eu fiquei pensando assim, o que será? Porque ela, por isso eu falei naif, eu acho que ela tem pouca familiaridade
com o desejo dela enquanto tal. Então, Uhum. me pareceu assim muito mais uma questão privada, né? Secreta, para ela, inclusive, da relação dela com o desejo da mãe, né? E a experiência que ela está vivendo agora. Talvez essa experiência a faça se Tomar apropriar mais do mais do país seu desejo. que ela E do desejo escolheu, dela também, né? entende? Foi o que eu fiquei Eu pensando. acho que agora ela está imbuída desse espírito judaico, de ajudar. Pois é, talvez, talvez. Talvez agora Eu acho ela que ela está possa desenhar. encantada com isso. Talvez ela agora possa desenhar melhor o que de desejo dela Sim, está aí, ali né? presente. Nessa questão Pois da é, iminência de morte mesmo, né? Da guerra ali, né? exatamente. Sendo Ela atravessada, e saiu de aí um ela país pode. pacífico que não sofre nenhum tipo de guerra. E você vê, teve um momento que ela hesitou, que ela balançou. Mas Foi ela na sabia que se pandemia ela que ela voltasse para retorna. cá, ela não poderia retornar para lá. Ela Sim, sim. perderia o trabalho. Então, mas eu não acho que ela tenha escolhido só por isso, é esse o ponto. Eu acho que ela A talvez gente, tenha ali se dado conta de que tinha algo do desejo dela ali, não só mais sim, questão dessa questão familiar, né? idealizada, né? Acho que Cláudia, Exato, exato, quando ela exato. É cai no bacana real isso. ali, A seria Sandra e a interessante. Márcia querem falar também, que eu estou vendo Queria aqui. fazer um comentário que é o seguinte: eu acho que ela fez duas escolhas, né? Ela faz uma primeira escolha, essa foi a impressão que eu tive. A gente tem que resistir para não psicanalizá-la, né? Porque Exatamente. Lógico. não é? Mas é Mas inevitável, né, é, Sandra? De alguma mas eu maneira, Ela vai diria que fala entender. alguma coisa de psicanálise. eu diria que ela fez duas escolhas. Ela vai naquele momento que ela resolve, então, fazer uma espécie de residência lá, não é? Sim, sim. E Aham. juntando com o desejo dela de passar sempre, de ter uma experiência num país estrangeiro. Ela Isso. volta para o mesmo que ela já tinha estado, mas ok, ela explica que as raízes judaicas são intensas na família. Mas Sim, quando acontece a bomba, quando acontece o bombardeio, né, A que o bomba é Domus não dá ótima. conta, me parece que ela faz a segunda escolha, É, porque aí na hora H, em vez sim, dela voltar para o isso. abrigo, para a situação familiar e para um país que ela está habituada, que ela podia seguir a carreira médica aqui fazendo uma residência, não teria problema algum, mas ela faz uma segunda escolha, que aí ela ia participar. Então, e que ela sim, se identifica, eu achei, com a intensa solidariedade que ela vê. Agora, Isso. Cláudia, muito obrigada, porque essas Muito imagens legal. são a coisa mais maravilhosa do mundo. É mesmo. sim, sim. Obrigada. Obrigada a vocês. Fala, Márcia, querida. A Márcia Então, Natalice. teu, teu texto muito legal, hein, Cláudia? E as imagens também, quero agradecer. E você, Cláudia, quando no texto fala dessa sobre a vida, né? Sobre o viver, Sobre. Uhum. né? Uhum. Esse sobre o viver ficou assim ecoando para mim quando a Ilana fala, né, é, dessa paixão pelo estrangeiro, né? Desse encantamento por fazer uma experiência fora do país. Eu tenho muito essa voz, né, estrangeira assim na minha vida, né? Já morei fora, já voltei e tal, já estudei fora. E eu acho que tem uma questão aí para a gente pensar também, né? Nesse sobre o viver, como que habita esse estrangeiro aí? Que trânsito é esse? Né? Desse Uhum. estrangeiro que está sempre chamando para ir a algum lugar, né? O que a gente Uhum. pode pensar mais sobre isso, né? Porque eu acho, até inclusive, quando aparecem os trabalhos de arte, é uma tentativa também desse Isso, deslocamento, né? De isso. sair Do daquela horror. cena e fazer disso uma Sair do outra coisa, horror. Sair daquilo do que é do horror, horror mesmo. isso. E fazer disso uma outra coisa, né? Uhum. Muito legal, era só um comentário. Mais alguém quer falar? Natalice.
Sim, boa noite. Boa Obrigada. noite, Nathalie. Obrigada a você. Vídeo os exemplos artísticos. É, quem já esteve em Israel, né, uma das coisas mais marcantes, pelo menos para mim, agora eu não estou morando no Rio, mas quando eu morava no Rio, uma coisa que você não sente é paz, né? Você o tempo todo tem que ficar em alerta, porque a qualquer momento tudo de ruim pode acontecer. Então você não. E além disso, você não se sente, pelo menos eu não me sentia assim, que os órgãos que deveriam ser responsáveis pela minha segurança, eu não posso confiar neles. Em Israel eu não senti isso. E depois que eu conversei com várias pessoas, né, de diferentes origens e tal, e que estiveram lá também, sentiram a mesma coisa. Aquilo que você sabe que você se sente seguro, sabe? Você se sente seguro em Tel Aviv, você se sente seguro em Jerusalém, você vê um judeu ortodoxo com um árabe conversando. Então, as coisas fluem de uma maneira completamente diferente daquilo que a gente vê na TV. Eu, na época, não fui próxima à faixa de Gaza, nenhum desses lugares, mas eu fui a outros lugares, a outras regiões. Então, você se sente seguro o tempo todo. E, além disso, você se sente dentro de uma casa ou de uma família muito grande. Então, facilmente as pessoas fazem contato com você, conversam com você, falam com você, te chamam para passar o Shabat na casa delas, mesmo sem te conhecer, sabe? Então, assim, isso que ela está falando da solidariedade, mesmo sem guerra, mesmo sem o conflito diário, você já sente isso nas pessoas. Então, eu pensei que quando chegasse lá, que as pessoas estariam muito estressadas e não iam querer fazer nenhum tipo de contato, porque por conta do medo do terrorismo, etc. e tal. Nada disso, né? Não teve nada disso. Bom, a outra coisa que eu queria pontuar é um fenômeno muito interessante que os oftalmologistas e neurocientistas falam. Eu esqueci o nome dele agora, infelizmente, mas eu vou procurar de novo para falar com vocês, que é um fenômeno do seguinte: como os olhos, eles são o cérebro, né? Então, aquilo que a gente vê, tudo que está no exterior, entra em contato, né, com aquilo que está dentro da gente. Então, por exemplo, eu quando vejo fotos de praias no Nordeste, não me traz nenhuma vontade de estar lá, nenhuma inveja de quem está lá, porque não tem nada a ver, né, com o que eu carrego dentro de mim, né, com quem eu sou, com quem eu estou me construindo e tudo mais. Então, muito provavelmente, isso também aconteceu com ela, né? Muito provavelmente ela chegando lá e tendo contato com aquilo que ela já estudou, que ela foi, que ela já viveu, e ela começou a construir e vivenciar, né? Deu um clique e fez sentido, né? Talvez seja uma dessas coisas, ou talvez venha fazendo sentido, né? Enfim, é isso, tá bom? Obrigada, Natalice. Talvez essa possibilidade dela ali começar a entrar em contato com isso, né? Aquilo fez um sentido para ela. Né? Entrar em contato com ela mesma. Sim, exatamente. Aqui, de certo modo, ela estava submetida, né, ao contexto familiar não só da família dela, mas dos amigos e tudo mais. Lá, ela vai precisar realmente olhar para ela mesma, cuidar dela mesma, encontrar o lugar dela, né? Talvez Lá é exatamente Raimes,
para ela. Heimes, no sentido de ser completamente familiar, da familiaridade que já foi construída e que, de uma forma até inconsciente, né? Consciente e inconsciente, né? E Então, entrar em contato com esse estrangeiro, né, Nathalie? exatamente. Bem, com esse É estranho. confronto, exato. Né? Mas você vê que é interessante que no momento, ela falou isso 2 vezes, no momento em que ela fica com medo, como ela mesma disse, ela procura uma amiga, né? Uma amiga israelense para ela não consegue ficar sozinha. Ela mesmo diz, né, que ela não consegue, mas daqui a pouco vai conseguir. É isso que eu estou falando. Ela agora vai ter oportunidade. Mas talvez isso tenha a ver com a forma como a gente cria, da forma como a gente educa aqui no Brasil. Né? Que não só no Brasil, mas a América Latina tem uma coisa de educar muito diferente, né? De você ficar no ninho dos pais até sei lá quanto tempo. Né? Então, ela provavelmente não morava sozinha aqui no Brasil. Não, ela morava com os Não. pais. Pois é, então não tem como a gente esperar que ela, né? É bem diferente, é bem diferente. Quanto a isso, é muito diferente. Né? Uma pessoa que já está acostumada a morar sozinha, durante a pandemia já foi difícil. Né? Então, você imagina num conflito como é esse, que esse conflito tem sido muito diferente, né? Porque agora, quando você ouve as sirenes, né? Pelo menos no início, né? Existia um medo real de não dar certo. Né? Nas outras épocas, nas outras décadas, nos outros anos, você já tinha uma segurança maior. Mas por conta desse massacre que foi muito mais sangrento e aterrorizante, agora a sirene dá medo mesmo, né? Então, é um outro significado que está tendo. Exatamente, aquilo que você falou, né? Já dá um outro sentido também. A sirene, quando toca, deve ser uma rememoração de todo esse terror, né? Na mesma hora, né? Para Parece onde que eu eles vou? estão com um grave problema com as crianças. Parece que as Você até crianças perguntou alguma estão coisa, ela. aterrorizadas. E, então, eles estão criando um núcleo de psicólogos, psicanalistas, pessoas que ajudem as crianças, porque as crianças estão apavoradas com essa coisa de toda hora ter que ir para o bunker, toda hora ter que se esconder. Eu vi, acho que foi ontem no jornal, uma criança dando um depoimento, e aí o repórter pergunta alguma coisa e ela fala que viu a avó sendo morta, e aí o repórter falando, e aí, como é que você faz agora? Agora eu tenho aqui um colar que ela me deu e eu fico segurando, quer dizer, tentando aí, né, amenizar essa dor aí, esse desamparo, né? As crianças sempre dão um jeito, né? Mas tem que ser trabalhada, porque esse adulto totalmente despreparado também aí, né, sofrendo tanto também. E sofre tanto um lado quanto o outro, né? É um terror total. Hoje a Ilana falou isso, que eu falei para ela, eu vou colocar umas artes palestinas, que aí expliquei para ela, poxa, que legal. Eu falei com ela, o sofrimento é geral. Ela falou, o sofrimento é geral, todos aqui estão sofrendo bastante, tudo muito triste, né? Porque fica ali pairando, né? Pode falar, Emília, por favor. Quer falar, Emília? Não, é porque eu tenho visto as reportagens, né, que saem na televisão, e ela, de certa forma, me passou um pouco de tranquilidade, como se houvesse controle, que esse controle já tivesse sido atingido, né? Verdade. Né? Parece que está sob controle. Quando a gente vê que o na pior televisão, já passou, né? Exatamente. Quando a gente vê na televisão, né, o Iraque, o Irã, a China felicíssima com tudo que está acontecendo na Europa e no Oriente Médio. Quer dizer, eu ando muito assustada. Ontem, o Milei
sendo eleito, Aham, e exatamente. desvairado, o Trump com muita possibilidade, eu continuo com mais medo ainda do que antes de começar essa guerra. O próprio Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, estou eu aqui, porta trancada do corredor, no consultório, né? Dentro de um prédio, porque 9 horas da noite, eu corro risco. Sim, né? e parece que a gente fica meio assombrado, porque o mundo está tão em guerra, né? Porque eu acho que isso vai contaminando e as pessoas também vão criando essa mesma assombro, né? Uma certa... E você vai banalizando. Quem fala em Isso. Ucrânia agora? Quem fala em Ucrânia? É verdade, verdade. E a Rússia quieta, a China quieta, só esperando todo mundo brigar para elas dominarem o mundo. Hoje eu estava conversando com o Luiz sobre um filme que eu vi, todo mundo deve conhecer, que é Jogos Vorazes. Sim. E aí é um filme que fala antes de começarem todos os jogos, eles lançaram agora. E aí tem uma hora que a Viola Davis, ela fala sobre, que é artista, né? Que é a Gaudí, que fala que é o nome dela. Ela fala que o cara vai e mata uma pessoa e ele era super bonzinho, mas naquele momento ele sente um certo como poder. E aí ela fala, agora você entendeu, né, que você é o predador ou você é a presa. Essa é a verdade do homem, né, da humanidade. E aí a gente fala muito sobre isso aqui, né, dessa questão da desumanização, e Luiz bate muito nisso, que é importante a gente pensar. Né? Qual é essa saída, né, para o humano, né, com tanta crueldade, enfim. Não. E tem um livro pequeno que chama Brancura, que foi escrito pelo Prêmio Nobel. Vocês já viram que eu adoro o Prêmio Nobel, né? Vou logo atrás. Né? Fui da francesa, agora esse escandinavo. E o livro dele está sendo até muito pichado pela crítica, mas ele fala uma coisa que eu acho que é o núcleo do livro. Não há sentido. A coisa é o que é. Eu acho que se ele fala alguma coisa importante no livro, seria isso. Não há sentido. Não tem que se procurar sentido. A coisa é o que é. Aí, vocês, como analistas, se puderem me ajudar em alguma coisa, eu agradeço. Eu concordo com ele. É uma coisa assim, não adianta buscar um sentido. Ou você cria Não há. Não há. O É o que real é. é o que é. E não dá. O simbólico não consegue recobrir totalmente. Não. Então tem um sem sentido. Por isso que nosso trabalho é árduo. O real né? é idêntico a si mesmo. Não Olha vamos isso. esquecer. O real é idêntico a si mesmo. É o que é. É o que é. Ponto. Meninas, obrigadíssimo. Parabéns, Foi Cláudia. ótimo. Foi muito Obrigada, bom, gente. excelente. Valeu. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada, gente. Cláudia. Lindo texto. Um beijo. Obrigada. Lindo Você texto, é a lindas nossa imagens e ótimos jornalista comentários. psíquica. Traz os textos. É o nosso jornalismo psíquico. É o psicanálise em extensão, né? Pode ser. Psicanálise Obrigada, e comunicação. Beijo, tchau. Beijo, muito obrigada a vocês. Tchau. Tchau, queridos. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada a você. Obrigada a você.